tarde, tá? Deixemos, então, as câmeras e os microfones desligados durante a fala da professora e o espaço é seu, prof. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, obrigada, Grace, obrigada a Elisa, obrigada ao Michelski, que fizeram a mediação para este convite, né? É um prazer bastante grande estar com vocês, professores, com vocês, estudantes, para falar um pouquinho sobre um tema que faz parte da minha vida profissional já há bastante tempo, né? Foi bem interessante tentar pensar nessa palestra no sentido de trazer um pouco da minha história, né, da minha vivência profissional e olhar sempre a caminhada que um professor faz é muito interessante, porque a gente acaba resgatando aspectos altamente positivos, né, que aconteceram o antes, né, os aspectos que acontecem no momento atual, e a gente também consegue visualizar bastante aspectos interessantes para o futuro, né. Então, a inteligência artificial, né, é o nome, agora eu estou aqui na frente da tela olhando o nome, eu acho que até bastante ousado, né, bom, a inteligência artificial e matemática, né, é algo já que, desde que a IA surgiu, ela alinhada com a área da computação, né, ela se tornou bastante amiga, vamos assim dizer, da matemática, porque sem a matemática a IA não existiria, né. Quando vocês escolheram esse tema e colocaram a frase, né, que caracteriza o evento de vocês, a IA como a nova fronteira da ciência brasileira, isso é muito bonito de se ver, né, porque realmente a inteligência artificial nos últimos anos, agora, ela está novamente bastante presente nas pesquisas, né, e pensar que nós estamos falando de IA para o futuro é algo muito bom. Então, eu procurei ser um pouco ousada, né, e coloquei também o ensino-aprendizagem inteligente. É um termo que a gente não usa muito, mas é uma boa oportunidade da gente lançar esse termo, né, ensino-aprendizagem inteligente, para ter um alerta aos professores, aos estudantes, né, do quanto a matemática é bonita, do quanto a matemática é presente na vida de todos nós, né, e em todas as profissões, né, praticamente, hoje, eu consigo ver, né, o viés da matemática em praticamente todas as profissões. Então, eu vou tentar conversar um pouco com vocês, né, sobre esse tema, tentando, então, fazer um pouco do resgate da minha vida profissional como professora na Federal, na Universidade Federal de Santa Catarina, e na Unisul. Nesse momento, eu estou aposentada, né, das duas instituições, mas ainda produzindo bastante, participando de eventos, né, e com muitas programas ainda para o futuro, né? Então, situar a IA nesse processo de ensino-aprendizagem da matemática, em especial, né, a partir de conversas com os objetivos de vocês, né, com um diálogo, a gente pensou que focar um pouquinho mais nas engenharias, né, seria algo muito interessante. Eu passei uma grande parte da minha vida sendo docente apenas de cursos de engenharias, né? Agora, mais recentemente,
eu fiquei com os cursos de licenciatura em matemática e o bacharelado em matemática, né, mas de uma forma muito interdisciplinar, né, porque a EAD, formando bacharel na modalidade à distância, né, como era o caso da Unisul, ela traz muito engenheiro, ela traz muitos alunos da computação, e é uma coisa muito fantástica, né, a gente trabalhar de forma interdisciplinar, pensar que as pesquisas são interdisciplinares, e que nós estamos a todo momento diante de resolução de problemas, e problemas que são reais, né, problemas bastante práticos. Eu, inclusive, acabei me envolvendo num contexto que eu considero muito interessante também, que é as questões do meio ambiente, né, que estão, de algum modo, relacionadas com todos nós, professores, estudantes e como cidadãos, né. O aspecto, então, da educação matemática em diferentes momentos da minha vida, eles estão, assim, quase que particionados, né, na modalidade presencial e à distância. Quando eu trabalhei na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz uma iniciativa inicial, junto com o momento inicial da Federal, também para a educação à distância, atuando daí como produção de material, no caso, material didático, né, vídeos, mas não atuei como professora. Quando eu fui para a Unisul, que eu efetivamente trabalhei como professora na educação à distância. E tenho um prazer muito grande de dizer que já trabalhei também com vocês, aí no Instituto Federal de Santa Catarina, né, num curso de especialização, a convite do professor Cal, né, foi uma experiência muito, muito boa trabalhar com esse curso de especialização à distância. Bem, então a ideia seria isso, vocês, por favor, né, me avisem, fiquem bem à vontade de ir colocando as perguntas, eu vou tentar deixar o espaço de vocês, né, depois. Bem, a inteligência artificial poderia ter uma definição, né? Há vários livros que colocam uma definição. Eu imagino que o evento de vocês, Centro de Inteligência Artificial, quem está assistindo, de um modo geral, vai ficar ouvindo falar em inteligência artificial sobre vários pontos de vista, né? Eu vou colocar esse termo inteligência artificial na minha caminhada profissional, né? Então, na minha caminhada profissional, como informação, no tempo da Universidade Federal, quando eu estava fazendo meu doutorado, né? E também, daí, com atuação como pesquisadora na Universidade Federal e atuando com experimentos nos cursos de engenharia. Foi muito tranquilo para a gente analisar definições e ver que aquilo não fechava como uma definição, né? Há quem diga que nós da área da matemática somos muito exigentes quando a gente fala em definição, né? Talvez sim, mas a IA se aproximou da matemática exatamente pela nossa forma de trabalhar as questões mais lógicas, pela nossa forma de definir, pela nossa forma de criar as regras, os fatos, né, que são os elementos que alimentam a inteligência artificial. A gente sabe que há um ponto cego para nós que somos da área da matemática e para muitas outras áreas que estão próximos da IA, né, inclusive a área da computação, que são esses aspectos da neurociência que estão relacionados com o nosso cérebro, né. Hoje, eu tive a grata, hoje, quando eu digo, no momento atual, né, eu tive a grata satisfação de participar de um evento da SBPC,
e conhecer os trabalhos que os nossos pesquisadores lá da região norte e nordeste do Brasil estão fazendo. É muito interessante, né, onde a gente tem bastante físicos trabalhando com equipes dessa área mais da neurociência, né, tentando avançar um pouco mais em relação a conhecer o que nós somos em termos de redes neurais, né. Isso, claro, vai dar um avanço muito grande, né, na inteligência artificial, e hoje ninguém mais briga por esse termo, né, porque no início todo mundo achava uma pretensão muito grande, né, falar em inteligência artificial. Atualmente, a gente já tem vários sistemas computacionais, né, denotados como inteligentes, né, por quê? Porque eles produzem soluções ou conclusões, né, práticas com bastante eficácia, né, com bastante qualidade e velocidade. Não que esses sistemas fiquem em nível de ou do, né, ser humano, tá? Mas, efetivamente, a gente tem que reconhecer que podemos usar vamos dizer assim, entre aspas, né, ou mesmo com muita liberdade, o termo de inteligência. Quando a gente olha um pouco no tempo, eu vou passar esses slides um pouco mais rápido, né, já que ele vai ficar disponível, essa gravação, para vocês, e eu já antecipadamente quero me colocar à disposição, posso deixar meu e-mail depois, e deixar, ficar à disposição de vocês para que a gente possa, em algum momento, aprofundar algumas das ideias, que eu vou ser obrigada a passar aqui de forma um pouco mais rápida, né, por uma questão de tempo, né. Olhar a linha do tempo da IA, para mim, foi muito agradável, né, porque eu conhecia a inteligência artificial, ouvi falar em inteligência artificial, basicamente, quando esse movimento iniciava com mais formalidade, né, claro que eu não é lá do tempo do Turing, né, que foi um matemático, cientista da computação, que dominava também esses aspectos de lógicas, da criptografia, além de áreas interdisciplinares, como no caso da filosofia e biologia. Então, tudo isso se envolveu, né, para formar esse corpo que dá suporte aos estudos e às pesquisas no contexto da IA. Além de todas as contribuições, né, nessa área citada, né, o Turing, ele é considerado pioneiro da inteligência artificial, e hoje a computação adota também o título de pai da computação, né, exatamente pelo seu envolvimento, né, nesses avanços, né, na área da computação, com as técnicas hoje ditas técnicas de inteligência artificial, né. Para quem gosta de um pouco de diversão histórica, né, é muito interessante olhar a essa obra inicial do Turing, né, essa angústia dele de querer pensar que, né, os computadores estão em nível de inteligência equiparada com o ser humano. Na área da computação, é usual muito os autores informarem que lá na década de 50, né, a IA surgiu exatamente com o objetivo de desenvolver sistemas computacionais, né, e esses sistemas, eles devem ou deveriam realizar tarefas que são realizadas de formas mais eficientes por seres humanos. A ideia aqui não é ficar fazendo competição, né, de inteligência com o ser humano, mas é a ideia de que a gente possa colocar e preparar a máquina para que ela possa pensar, raciocinar e agir. Ou seja, o que significa isso, né?
Pensar parece muito abstrato. Raciocinar já não é tanto, porque a gente sabe que o raciocínio, ele é baseado puramente na lógica, e a lógica hoje é toda dominada sob o ponto de vista tanto da filosofia, quanto do ponto de vista da matemática, né? E agir, é claro, né? A gente sabe que também isso é bastante viável. Bom, rapidamente eu coloquei alguns dados aí históricos de 43 até 1955, né, onde a gente tem, quando eu conheci a IA pela primeira vez, já existia bastante pesquisadores tentando fazer projetos para a área da saúde, e esses projetos eram muito interessantes, eles eram para diagnósticos médicos, né? Eu tive o prazer de sentar na frente de um computador e presenciar como é que aquilo funcionava, né? Então, era como se o médico perguntando para o paciente quais eram os sintomas que ele tinha, aqueles sintomas eram colocados no sistema, e o sistema já emitia, o médico não precisava nem pensar, né? O sistema emitia um parecer sobre o diagnóstico. É claro que, em alguns momentos, ele precisa ser realimentado, porque a gente sabe que sintomas, às vezes, indicam mais de um tipo de diagnóstico, né? Então, isso é uma coisa muito interessante da gente ver, que essa aplicação da IA na área da saúde, né? Para mim foi muito interessante ver também que o pesquisador Claude Shannon, né, que foi um autor que eu usei demais no meu mestrado, né, quando eu trabalhei com teoria da informação, ele se dedicou, junto com o Turing, né, já com a IA, no sentido, então, da outra faceta da IA, né, que é a programas de jogos, né, ou seja, era o sonho desses pesquisadores, né, que o computador jogasse xadrez com, com os premiados, né, e fosse vencedor, né, e isso realmente aconteceu na linha do tempo. Outro aspecto muito interessante para nós que somos educadores, né, é saber que teve um momento em que houve, vamos assim dizer, uma parada no sentido de que, num evento internacional, né, nos Estados Unidos, vários pesquisadores se reuniram para discutir a IA, e esses pesquisadores eram de diferentes áreas de conhecimento. Qual era o foco deles? Afinal, a gente pode ou não pode, vamos ou não vamos continuar a usar esse termo inteligência artificial? Tá? Por quê? Afinal, o que é inteligência? Aí começou a se pensar como que efetivamente a filosofia conduz isso, o que significa aprendizagem, por que nós queremos máquina que são eficientes e que são inteligentes, e o que a educação tem de conhecimento para ajudar, ou seja, todas aquelas teorias que a gente conhece como educador, né, com relação ao processo de desenvolvimento intelectual do ser humano, ou seja, desde que uma criança nasce, a educação da família, até um doutorado, ou até se tornar um pesquisador famoso, esse processo, ele tem uma história, e essa história interessa. Por quê? Porque dali saem as pessoas inteligentes, dali saem os pesquisadores famosos. Então, como que isso acontece, né? Quais são as ferramentas que podem ser controladas ou não? E, claro que isso aí, esse momento aí acabou não chegando num ponto que esses pesquisadores gostariam, né? Eu lembro que foi uma área que a gente acompanhou muito de perto daí, mas conseguiu-se pensar que
efetivamente, poderiam continuar trabalhando com a IA e com o objetivo mais mesmo de formar máquinas, né, inteligentes. E aí eu volto a dizer, esse inteligente seria entre aspas, né? Aí surge, então começam a surgir muitos sistemas, né? E a resolução de problema era o que vinha à tona, né? Então, vamos fazer com que, além de atender a área da saúde, ele teria também que acompanhar outras áreas com o sentido de resolução de problemas. Por quê? Supõe-se que o problema sempre foi problema, né, para todo mundo. Então, vamos colocar a máquina a ajudar a resolver problema, tá? E é claro, para que isso acontecesse, as linguagens de programação foram surgindo. Então, a IA, de certa forma, ela foi responsável para uma ampliação bastante grande das linguagens, né? Na época que eu estava fazendo meu doutorado, eu ia começar com Fortran, mas, ao mesmo tempo, eu já tive que passar para Pascal, né? Porque as linguagens avançavam muito naquela época, né? E hoje também isso, né? Hoje eu acabei agora de fazer um curso para aprender o Python. Então, assim, são os avanços que, vejam, um conceito, uma ideia, né, provocou, assim, empurrou a ciência para o futuro, né? Então, por isso eu achei muito interessante o título que vocês colocaram, né? Bem, surgem, então, vários problemas, né, e a lógica, né, que é a nossa lógica da matemática, né, e também é um pouco da lógica da filosofia, a simbólica, ela se evidencia como um ponto de partida muito interessante, né. Bem, aí começam a surgir, né, o movimento começa de pesquisadores, e os sistemas especialistas, então, eles se sobressaem, né, principalmente na área da saúde. O que seriam esses sistemas? Esses sistemas ajudariam o especialista, no caso, o médico, né, a lidar com os pacientes para fazer diagnósticos, na ajuda de diagnósticos e também na ajuda da indicação, da prescrição médica, né? Há muitos artigos, né, que discutem, já na época de 70, né, essa questão da IA no contexto da educação, porque se a ideia é que fossem surgir uma nova ciência, às vezes, né, se isso acontece, ela está presente lá dentro da educação, se ela está presente lá dentro das universidades, dentro das escolas, é preciso que se acompanhe o processo de educação, né, e a gente sabe que a educação, quem lida bastante com teorias da educação sabe que há um movimento também muito grande, né, que impulsiona e ajuda a compreender determinados avanços da ciência, né. Então, a linguagem, por exemplo, né, as diversas linguagens que surgiram, as regras de inferências, os sistemas para serem comercializados, todos esses elementos, eles sempre ficaram focados para tornar a máquina inteligente dentro do que a educação preconiza e do que as outras ciências também salientam, né, que está tudo relacionado com o nosso cérebro. E quando eu estava fazendo meu doutorado, começou a surgir esse movimento da gente discutir as redes neurais, né. Eu fui convidada para participar da primeira disciplina da Universidade Federal, que ia discutir lá da engenharia de produção, né, que iria discutir redes neurais, né. Eu já, basicamente, não precisava mais cursar a disciplina, né, então eu fui participar como ouvinte, e assim, confesso para vocês que quando o negócio começou, era um negócio muito complicado, tá,
Eu estava em plena fase de fazer a minha tese de doutorado, eu vivenciei um pouco, né, mas não quis fazer uma imersão grande, mas eu me interessei por uma parte, né, que foi aquela parte que entrou com os sistemas especialistas. Então, trabalhar com os sistemas especialistas pareceu uma ideia interessante de ser levada para a educação. Os sistemas especialistas, eles eram trabalhados só com a ideia de atender uma profissão específica, um engenheiro, um médico, um administrador, mas ninguém pensava no sistema especialista, pelo menos não era usual, né, pensar que a gente poderia levar isso como uma metodologia para dentro de sala de aula ou não, né? Então, essa foi a nosso momento muito interessante, um grupo da Universidade Federal, né, quando a gente pensou nisso. E a ideia já circulava no ar, né, que foi, então, um encontro internacional na França, e foi nesse encontro que a França, sendo bastante já conhecida com relação à famosa didática francesa, que nós usamos até hoje, né, na matemática, usamos na federal e adotamos isso, eu, em particular, adotei isso na minha carreira profissional também, né, então a gente percebeu que era importante ter esse espaço de convergência da IA com a didática, vamos assim dizer. E esse espaço, então, foi formalizado, né, e se criou, então, esses chamados ambientes interativos com computadores, né. Então, esses ambientes, eles estavam discutindo bastante a resolução do problema, a modelagem, e aí cada área puxava a brasa para sua sardinha, né. Então, nós, na Universidade Federal de Santa Catarina, nós tínhamos um grupo de pesquisa e tomamos a decisão, nós vamos estudar isso, vamos ver o que vai dar daí. E passamos, então, a discutir sistema especialista, junto com o pessoal da engenharia, né, e pensando nos cursos de engenharia, daí. Claro que para o caso de como trabalhar matemática com os alunos da engenharia. Aí, já naquela época, vocês não fiquem achando que é só agora que o aluno da engenharia reclama, aonde eu vou usar esse cálculo, aonde eu vou usar isso, né? Lá era a mesma coisa. Então, a gente sentia que era o momento da gente fazer algo diferente, né, para tentar levar algo de interessante para os estudantes daí. Então, foi nesse momento que também a gente tinha aquela parte de redes neurais, né, e nós passamos a olhar para redes neurais não sobre o foco da IA e computação, a gente tentou olhar mais sobre o foco de educação, né. Hoje, eu fico muito feliz de saber que a gente está avançando muito nisso, então, provavelmente, a gente vai ter um futuro bastante promissor, né, onde a ciência vai conhecer muito mais, né, as nossos sistemas, né, de redes neurais, né, e aí sim, então, a gente vai poder falar de forma mais tranquila, nova e inovadora, né, de que a construção do conhecimento, ela pode ser feita como, exatamente, né, no nosso dia a dia de sala de aula, exatamente compatível com aquilo que as nossas redes neurais fazem, né. Então, seria a construção do conhecimento como uma grande rede de significados, né? Hoje a gente já fala isso, mas ainda a gente patina um pouco como fazer, que técnicas usar, né? Então, isso com certeza a gente vai ter avanços aí pela frente. Lá nesse grupo de pesquisa,
da Universidade Federal, nós chamamos, então, nós formalizamos esse grupo, e ele era um grupo que era do Departamento de Matemática, mas a gente tinha um pé lá com as engenharias, né? Então, nós chamamos Grupo de Estudo de Inteligência Artificial aplicado à matemática. Toda a nossa pesquisa, no início, ela foi focada com os cursos de engenharia. Depois que eu me aposentei, esse grupo mudou de nome, ele ficou com a mesma sigla, mas ele mudou de nome, né? Que ele passou a pensar, ou seja, o estudo da IA já estava feito, né? Então, ele já não era mais um grupo de estudo, ele passou a ser mais um grupo de pesquisa, inclusive com teses de mestrados acontecendo dentro da filosofia que o grupo tinha, né? Então, nesse grupo, nós optamos por uma opção de interdisciplinaridade. Então, nós tínhamos, trabalhando junto com o pessoal da computação, com o pessoal da engenharia de produção, e nós tínhamos um grupinho da matemática, eu, a professora Miriam, né, que escrevemos os livros juntas, tinha a professora Cleide Palladini, e basicamente, nós três, assim, demos o pontapé inicial para esse grupo, né, e depois, assim, ele se manteve, né, e hoje ele praticamente quase que não é que não existe mais, né, ele não tem mais aquela potencialidade que teve naquela época, né. Então, a computação colocava o olhar sobre a ciência dos dados, sobre softwares, e aí a gente cobrava para o uso da matemática, e as linguagens de programação. Eles cobravam de nós, da área da matemática, que nós tínhamos que fazer imersão na linguagem de programação. Então, quem eram os nossos professores de linguagem de programação? Eram os estudantes da própria computação. Então, era uma coisa muito interessante, ou seja, nós éramos professoras deles, mas, ao mesmo tempo, eles eram nossos professores, nos ensinando a trabalhar com Pascal e com as linguagens que existiam, tá? Isso foi um momento, assim, muito legal. Na parte da matemática, a gente tinha que dar conta, né, de ficar lidando no contraponto com a área da computação, com a parte da álgebra, as geometrias, o cálculo diferencial e integral, processos de otimização, tinha estatística também, mas o nosso grupo não se dedicou muito com a área da estatística, tá? Até porque os departamentos, às vezes, funcionavam um pouquinho diferente, né? E, como educação matemática, a gente nunca deixou de ser professor, e a gente nunca deixou de olhar para a área da educação. Então, a área da educação acompanhou junto, né? No caso, qual era o nosso referencial teórico na ponta da língua? Era a inteligência artificial, sistema especialista, esses ambientes interativos, e redes neurais, a gente se arriscava a falar, mas não que nós dominássemos as tecnologias de redes neurais. A gente sabia visualizar um futuro, né, possibilidades de pesquisa, junto aos laboratórios com as engenharias. E, com isso, nós tivemos, na época, um apoio financeiro da engenharia, né, e esse grupo foi mantido pela engenharia por bastante tempo. Eles tiveram um programa muito grande, foi o RENGE, né, que era um estudo que discutia todas as engenharias em si, né, e foi, na época, conseguido muito dinheiro para pesquisa, né, e esse nosso grupo, nós tivemos a grande alegria de, inclusive, receber material único dentro da Universidade Federal, que foi uma Shell para desenvolver sistema especialista, né? Então, nós o pessoal da computação trabalhou junto para fazer essa escolha, né? E foi definido, então, a Shell CAP,
mapa, né? E nós passamos, então, a desenvolver sistemas especialistas. Vejo que o nosso papel era simplesmente a parte matemática, né? Porque a Shell fazia tudo, todo o restante sozinha. Hoje, a gente sabe que no Brasil inteiro tem shells, não sei se chegam a ter toda a robustez dessa que nós usamos, mas hoje já os sistemas estão saindo um pouco diferente, mas naquela época era muito interessante. Você recebeu uma caixa preta, que a gente não sabia o que nós, da área da matemática, não sabíamos o que acontecia ali dentro daquela caixa, mas o que nós sabíamos é que nós conseguíamos pensar, né, num sistema especialista, porque nós sabíamos a lógica, a gente sabia formular regras de inferência, a gente sabia escrever fatos, sentenças, situações envolvendo a matemática. E isso foi o que foi o forte, então, da nossa pesquisa ali na universidade, que foi esses sistemas especialistas, assim, experimentais, né? Então, nós não fazíamos os programas, né? Nós modelávamos o algoritmo, isso sim, né? E construíamos todas as regras de inferência, todos os fatos, tudo que tinha a ser colocado, né? Colocava tudo lá dentro, a gente sabia usar a concha, né, que a gente chamava, que era a Shell, mas a gente não sabia como é que acontecia lá dentro, né, o procedimento lá dentro, às vezes, isso não era do nosso domínio. E isso é que depois surgiram, o que mais recentemente, que deu avanços, né, que são as redes neurais artificiais, né, que, com suas técnicas, que tenham dado avanço nessa área. Mas os sistemas, eles tinham uma base de conhecimento, né, que se referia ao domínio do problema, tá? Então, por exemplo, eu desenvolvi um sistema que ia ensinar o aluno, ou ajudar o aluno a compreender o que era o cálculo de uma integral, não no sentido puro de calcular, né, de aplicar fórmula, mas no sentido puro de compreender como é que surgiu aquelas fórmulas, né, o conceito do cálculo da integral. Outros fizeram com derivadas, a gente trabalhou com funções, com as características de funções, então foram feitos vários pequenos sistemas especialistas. Então, a base de conhecimento a gente construía dentro daquele domínio que era o tema que a gente estava querendo situar, um problema, né? E esse problema era um problema didático, porque era um problema matemático, mas ele era didático, porque a nossa ideia era que isso aí fosse para a mão do estudante e ajudasse o estudante a compreender a matemática. A partir de um problema real, prático, ele tinha que entender os conceitos, as definições, as propriedades, né, os teoremas, cada teorema, ele era destrinchado na forma de regras de inferência daí. Então, a arquitetura, para colocar lá dentro dessa concha, a gente tinha que colocar fatos, regras, padrões de situações, né? E o sistema tinha o dispositivo de inferência para tomar as decisões. Então, as decisões, nós tínhamos que projetar, ou seja, que tipo de decisão ele vai tomar, se o aluno está na frente do sistema, né? Então, nós tínhamos que discutir muito com os estudantes. Bom, nós fazíamos uma suposição como professor, o aluno vai ficar diante de uma integral, o que ele vai fazer? Ou ele vai ficar diante disso, o que ele vai fazer? É claro que a gente, como professor, a gente está no dia a dia de sala de aula e conhece um pouco disso, mas a gente passou a ficar olhando mais para o aluno, exatamente aonde está a dificuldade do aluno, aonde que o aluno para, aonde que o aluno não sabe tomar decisão. Isso foi importante, porque a gente tinha que colocar isso lá na forma de regras dentro da máquina daí. Tá? E isso foi uma parte muito interessante, né?
escrever essas regras, né, e depois a gente testar, ver se isso funcionava, né. O dispositivo de inferência, então, já existia dentro da máquina, mas ele tinha que ser alimentado, né. Então, essa máquina tinha esse dispositivo, ela tinha um administrador do conhecimento também, e tinha uma interface com o usuário que não era, assim, das mais amigáveis, né. Na época, a equipe que trabalhava na computação com Pascal, eles tinham ideias de fazer interfaces mais amigáveis, mas existia uma interface que a gente poderia testar com os alunos. Dentro do GIAN, né, nós tínhamos um espaço físico muito legal, um laboratório, com os equipamentos todos que a gente teve do projeto, e nós tínhamos muitos alunos bolsistas, né, que ficaram com a gente ali, trabalhando junto nesses sistemas, e esses alunos eram estudantes ou dos cursos de computação, ou a maioria da engenharia. Bem, esses sistemas, eu poderia ficar aqui falando muito sobre eles, né, mas eu só... Então, professora, deixa eu só lhe dar atenção ali do horário, por causa do horário, só para... Eu sei que tem mais algumas coisas ali para encerrar, são 3h15, para deixar uns 10 minutinhos para interação, tá? Tá. Quanto tempo eu tenho ainda, Elisa? 5 minutos, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho uma lista aqui não vou falar sobre eles, mas vocês vão ver que todos eles estão envolvidos com a matemática, né, com cálculo diferencial, com teoremas, com conceitos, etc., né. Então, eles foram feitos exatamente para a ideia de ajudar o aluno, era um material didático. A gente trabalhou, então, com ferramentas teóricas também da educação, né. Aqui, só para um panorama muito rápido, tem uma amostra de como que ficou o fluxograma de um deles, né, só para ter ideia. Nesse caso, era para trabalhar o método da exaustão, da soma de rima, para mostrar como é que se chega no cálculo de uma integral, né. Nesse eu trabalhei com um aluno bolsista, né, do CNPq, que era da engenharia elétrica, esse estudante. Agora é um profissional que eu nem sei por onde ele anda, né. Bom, os sistemas especialistas, então, como recurso educacional, a gente conseguiu validar, né, porque ele efetivamente era um material didático, o estudante sentava na frente do sistema e ele efetivamente começava a compreender, porque o sistema também, o aluno poderia interagir, poderia fazer perguntas, e o sistema respondia, eu não estou conseguindo compreender isso, eu tenho dúvida nisso, o sistema respondia para ele, ou mostrava uma direção por onde seguir, né. Foi um recurso tecnológico muito interessante, mas a produção desse material é uma produção bastante desgastante. Por quê? Porque exigiu bastante tempo, exigiu uma equipe, não é o professor sozinho, né? O professor também teve que participar de formações continuadas para poder trabalhar com isso, né? E veja que é um software diferente, eu posso dizer que é um software, né, mas ele é um software diferente, ele não é apenas para fazer cálculo, né, ele tem também ali junto as ideias de conversões de representações semióticas, que era algo lá da didática francesa, que a gente já trabalhava no processo de educação, né. Era importante que o professor tivesse também o seu planejamento em sala de aula, né, então os alunos iam usar o sistema especialista com um objetivo muito claro para a sala de aula, um planejamento do professor bastante elaborado, com aulas preparadas, né,
e sempre com um feedback, porque como nós estávamos fazendo isso na forma de pesquisa, os sistemas, eles eram aperfeiçoados também, na medida em que a gente percebia algum equívoco, alguma falha, ou alguma falta de alguma regra de inferência dentro do sistema. Na parte de aprendizagem, né, a gente percebe que o sistema também pode ter uma aprendizagem, né? Então, eu diria assim, em determinados momentos a gente ficava meio, parecia muito complicado aquilo, né? Porque o aluno promovia a aprendizagem do aluno e a máquina, né, o sistema também promovia uma certa aprendizagem. Então, a gente via o quanto era real aquilo ali acontecendo, né? Havia uma iteração entre as estruturas, né? Se considerarmos essa ênfase educacional centrada na aprendizagem, né, o professor sempre é coautor desse processo, dessa aprendizagem. Portanto, não dá para dizer que é um sistema que a gente coloca na mão do aluno e o aluno está resolvido. Assim como hoje muita gente pensa que ensina o aluno a trabalhar com GeoGebra, está tudo resolvido, tá? E não é bem assim, né? Então, a gente tem que sempre estar muito alinhado de que eu diria assim, é uma tríade, né? O professor, é o aluno e é a máquina, né? A máquina sendo representada nesse momento hoje para a gente pelos recursos tecnológicos, seja sistema especialista ou seja um software, né? Na verdade, um grande número dos softwares hoje já tem embutido algumas ferramentas dos sistemas da IA, né? Hoje, esse avanço está cada vez mais rápido, né? As chamadas técnicas das redes neurais artificiais e das máquinas de vetor de suporte, elas estão aí no mercado, o pessoal está produzindo, são equipes interdisciplinares e ainda falta muito o da computação compreender mais matemática, o da matemática compreender mais computação, né? Mas as técnicas estão ajudando muito. E essas técnicas, elas se desenvolvem hoje graças à matemática. E o cálculo diferencial integral está direto ali dentro. Usa-se muito gradiente nos métodos iterativos para descobrir as direções e sentido das buscas. Os gráficos usados no dia a dia do cálculo, eles auxiliam lá a estabelecer os resultados ótimos, tá? Então, há vamos dizer assim, uma troca muito grande entre essas áreas quando a gente pensa sob a ótica da IA. Tá? E, é claro, as ideias da educação matemática e todo esse panorama que a gente aprendeu da educação e discutiu muito e que hoje vem sendo discutido por professores em diversas universidades e no IFSC eu tenho a certeza que isso vem acontecendo, que são da áreas da didática francesa, né? E, em especial, a gente tem muito carinho pela teoria do Duval, né? Porque o Duval fala em linguagens, ele fala nas conversões, e isso é algo que se mostrou muito presente em todas as pesquisas que a gente já fazia, né? Então, trabalhar com as ideias das representações semióticas, isso aí possibilita, que nem o Duval diz, né, a chave da aprendizagem, quando a gente está lidando com os alunos, e quando eu estou trabalhando com pesquisa também, isso vem se tornando também uma chave de aprendizagem, na medida em que eu olho para a máquina, né, e sei que lá na máquina tem várias linguagens ali envolvidas, e que eu preciso compreender isso, e eu preciso compreender também as conversões. Então, eu, professor de matemática, não posso ser totalmente leiga, né, eu tenho que saber, pelo menos, né, visualizar essas conversões que acontecem para que eu possa
usufruir de toda esse material hoje que vem crescendo cada vez mais, né, material didático, para a gente trabalhar em sala de aula com os nossos alunos. Tá? Aqui, bom, eu me aposentei da Federal, né, e fui para a Unisul, entrei na Unisul de malas, né, e dizendo, eu quero um grupo de pesquisa, tá? E esse grupo de pesquisa aconteceu. Mas a gente não tinha Shell, não tinha apoio de computação, não tinha apoio de engenharia. A gente começou da estaca zero. E aí, o que nós começamos? Nós começamos a fazer o nosso aluno de engenharia a fazer manuseio de material didático para incentivar, para criar o quê? A ideia da inovação. Vamos fazer coisa nova. Bom, criatividade, aí tecnologia, mas o que nós vamos acrescentar daquilo que a gente aprendeu lá, daquilo que a gente vivenciou? A questão de utilizar tudo isso como uma grande rede de significados, né? E aí os nossos autores de leitura passaram a ser autores que estavam caminhando muito rapidamente para a educação à distância, né? Por exemplo, o Levi nos deu a ideia e nos colocou um olhar muito, muito bacana, quando a gente pensa de que, por que o meu aluno tem dificuldade, tá? O meu aluno, cada um é diferente do outro, por causa dessa rede de significados. E ele mostra uns exemplos muito simples, esse desenho que está mostrando aqui, ele mostra isso, ou seja, quando a gente pensa no número 17, por exemplo, o que passa na cabeça de cada um, tá? E aqui mostra, bom, eu posso dizer que é 8 mais 8 mais 1, tá? Então, na cabeça da gente tem mais, eu posso dizer que é 16 mais 1. Então, o que passa na cabeça do aluno quando a gente fala nisso, não é só uma figurinha que nem aquela ali, pode ser uma rede muito mais ampla, e aí essa rede, ela, as nossas redes neurais, quando elas dão as sinapses, elas podem estar dando uma sinapse que vai bonitinho lá, tá? Para o 17, um caminho que vai bonitinho, tá? 16 mais 1, 17, tá? 8 mais 8 dá 16, mais 1 vai 17. Se a rede neural do meu estudante fez esse caminho aqui, com certeza esse estudante vai ser um estudante mais lento do que o outro daí. Então, é importante que a gente pense, isso aqui é uma coisa muito simples. Agora, imaginem se a gente tem um problema bem sofisticado, o que vai passar na cabeça de cada aluno. Vejam, por exemplo, um problema de deformação de vigas. Tá? O problema de deformação de vigas não é estudado na matemática propriamente dito, isso aqui é lá de uma disciplina específica, por exemplo, da engenharia civil, entre a física e entre uma série de outros elementos, tá? Bom, nós passamos lá na Unisul a discutir isso na disciplina de matemática, e fizemos, na engenharia civil, discutindo problemas de circuitos, em cada engenharia a gente discutia um problema. Bom, nós tivemos que imergir também, porque a nossa formação, nós somos professores de matemática, a nossa formação é matemática. Então, o que a gente fez? A gente pegava o problema, é resolução de problema, a gente tentou trabalhar com as ideias do Dival, então organizava os dados, a gente observava que o aluno botava aqueles dados na cabeça, formava uma grande rede e ele não saía daquilo ali, ele não se achava mais. Então, vamos fazer o aluno se organizar mentalmente. Vamos estar aí a ideia do Dival, de representações intermediárias, foi muito útil, né? Onde a gente tenta organizar numa tabela os dados, variáveis, os símbolos usados, que são diferentes dos tradicionais da matemática, as unidades de medidas que têm que ser compatíveis, os dados específicos para um problema ter uma solução, para aquele caso, para aquela laje que está ali tendo que ser projetada, analisada, né?
E isso tudo organizado didaticamente dentro de uma sala de aula, onde é professor trabalhando, aluno trabalhando, e equipamento computacional auxiliando, tá? Bom, isso deu resultados muito interessantes, né? E a gente se confrontou em alguns momentos, o professor de matemática, com os estudantes e os professores lá das disciplinas específicas, por quê? Porque nós chegamos aqui na dedução das equações diferenciais de primeiro grau, segundo grau, achamos todos os resultados que era preciso, curva elástica, flecha, para situações de viga biapoiada, para situações de diferentes formatos de viga, e o que os alunos diziam? Professora, mas o professor não faz assim. Ou seja, o professor, tá, mas como que o professor faz, então? O professor tem uma tabelinha pronta, e os alunos apresentaram essa tabelinha para a gente, tá? Que está lá no livro que eles usam. E isso, vejam, aí o aluno né, do curso de engenharia, ele diz, mas para que eu vou usar? Tá? Então, veja bem, é um confronto ambiental isso. Então, o professor de matemática tem que levar o aluno e mostrar aquilo, o porquê daquilo. Porque vai ter uma viga que não está nessa tabelinha? Vai sim. E aí, o que acontece? O aluno não sabe fazer. Se não tiver na tabelinha, ele não vai fazer. Agora, se ele construiu aquilo, se ele aprendeu a construir a equação diferencial, se ele aprendeu a resolver a equação diferencial, se ele aprendeu a interpretar os resultados, o que é uma solução geral, uma solução específica, né? Então, isso é muito legal para a gente fazer dentro de sala de aula nas engenharias. A gente teve... Prof, a gente vai ter que quase encerrar. Tá bom. Tu queres fazer teu último comentário lá? Acho que a gente consegue uns 5 minutinhos para as perguntas. Não sei se tu queres encerrar a fala, e daí a gente já passa para lá. Tá bom, então, então só já encerrando, né, com esse exemplo, né, eu luto muito por essa ideia, né, de interdisciplinaridade, de uso sistemático de tecnologia, né, e, é claro, hoje, essa novidade da IA, ela deve ser acompanhada pelos professores de matemática, eu acho super importante, né, e a gente ter sempre uma linha de ação muito interessante, porque é positivo, sim, a gente trabalhar hoje com essas plataformas que estão baseadas em inteligência artificial, com os softwares, com essas bases de dados, com esses ambientes, dá trabalho? Dá, gente. Exige formação do professor? Exige. Exige dedicação do aluno? Exige. Aí, o aluno está pedindo coisa nova? Tá. Então, assim, é mão na massa, tá? É mão na massa. Então, hoje, uma das coisas que eu vejo é isso, ou seja, pensar que devemos ter um grande compartilhamento, né, motivar os alunos, de modo que o professor passa, junto com o aluno, a se capacitar, ele não precisa ir lá fazer um curso, às vezes, basta ele se dedicar com os alunos no sentido de discutir, de dialogar, de trazer problemas desafiadores. Eu não tenho que levar, às vezes, para dentro de sala de aula, algo que eu sei fazer tudo certinho, bonitinho, aqui é para cá, isso é para lá, isso é para lá. Vamos discutir junto com os alunos alguns problemas práticos. Isso, para as engenharias, é fantástico. A gente se sente altamente realizada, né? E é claro que os aspectos, as tecnologias, elas não podem ser deixadas de lado. E também não se deixa de lado os conceitos matemáticos. Eles permanecem. E é papel nosso de enxergar um lado e o aluno enxerga o outro. E isso nos dá um conforto muito grande.
Então, seria isso, né? Eu deixei aqui no final só algumas citações, né? E eu fico à disposição, né, de quem está assistindo. Meu e-mail pode ser o flemingdiva@gmail.com, né? E seria isso, então. Joia. Tu queres tirar a apresentação, só para as pessoas conseguirem se ver melhor? A gente tem 2 ou 3 perguntas que eu vou ler agora rapidamente. Tu pode parar a apresentação mesmo. Acho que é melhor, que daí a gente fica na configuração, aquele lá embaixo. Você achou aí? Se não der, também tudo bem, não tem problema. O que é que eu faço? O parar a apresentação, que daí a gente não vê nem a tela preta, a gente consegue se ver completo aqui. Ah, tá, porque ela tá ali ainda, então eu vou fechar, tá? Isso. Joia, fechou. Então, alguns dos nossos colegas já abriram a câmera, a gente tem uma pergunta que veio lá no iniciozinho, que era o que diferencia a nossa inteligência da inteligência artificial. Foi do Johan, é isso? Me digam se eu falei certo. Eu acho que essa resposta, ela já veio na sequência da pergunta. Tu falou um pouquinho sobre a definição da IA e talvez tenha entrado. Não sei se é o caso de a gente conversar sobre ela mais a fundo. Eu vou ler todas elas e depois a gente pode eleger aqui, tá? Johan, qualquer coisa, se tu quiser complementar, eu não sei se está aqui ainda, fique à vontade. Depois, se tu achou que não respondeu, tu já me avisa ali, tá? Depois o Jeremias, professor Jeremias, que é da área de matemática, deu a sugestão de que se alguém quisesse conhecer melhor a ideia sobre a história do Turing, né, tem um filme que chama O Jogo da Imitação, que eu acho que é legal ressaltar aqui. Na sequência, o professor Ofuji, que é de física, não sei se está aí ainda, ele comentou sobre as aulas que ele dava na engenharia civil, e ele é professor de física, né, e teve alguns momentos de conversa e reflexão com os alunos sobre isso. Eu acho que o encaminhamento final da conversa ficou nesse sentido mesmo, né, dessa importância, da importância dessa conversa, dessa discussão entre as diferentes áreas, e considerando, obviamente, principalmente, a questão do aluno, né, como que o aluno percebe, identifica isso tudo. Então, acho que era só um comentário do Ofuji mesmo, e eu não sei se alguém gostaria de abrir sua câmera, fazer algum outro comentário, para a gente encaminhar. Pedir para abrir a câmera, tem gente que não gosta às vezes, né? Mas vamos lá. Michelski, Graskes, vocês têm alguma coisa aí? De perguntas, não. Eu só queria agradecer mais uma vez, né, a gentileza da professora Diva em compartilhar conosco essas informações, né, e agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente, né, nossos estudantes, os professores, não só os de matemática, mas também de outras áreas, né. A gente tem o pessoal da física, o pessoal da mecânica, da eletrônica. Então, obrigada mais uma vez. Eu também só Desculpa. Eu também só agradecer a professora Diva. É sempre muito bom ouvir a senhora falar. Parabenizar pela fala também e agradecer aos professores, aos estudantes, todo mundo que participou desse momento conosco. Então é isso, né, gente? Só para resgatar, a gente organizou isso tudo exatamente partindo de questionamentos dos nossos alunos, né? Então a ideia era talvez fazer esse movimento inicial, e foi só um pontapé, um iniciozinho aí, de uma conversa despretensiosa, de um aluno que queria saber para que serve esse cálculo todo mesmo, e aí a gente percebe o quanto é importante cada vez mais, né, fazer essas conexões e trazer esses assuntos todos à discussão. Sobre o material, eu acho que é possível a gente disponibilizar, sim, né, professora Diva, os slides depois, se não tiver problema, está sendo gravado, e aí a gente depois disponibiliza para quem tiver interesse.
Só para fechar, então, a Gabriele Machado está falando que é aluna do IFC de Luzerna. Legal, Gabriele, seja bem-vinda aqui no IFSC, né? O FUJI agradece a palestra. Então, eu acho que é isso, né, gente? Obrigada por tudo. A professora Diva quer encerrar, fazer mais alguma fala? Não, mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer vocês, né, e me colocar à disposição, porque, assim, para organizar essa palestra, eu tive que fazer uma olhada nos meus materiais, e o que eu tenho de material didático e de referências, é um número bastante volumoso, né? Hoje a gente tem hoje a gente tem ferramentas para não ter isso tão acumulado na forma como a gente tinha antes, né? Mas eu quero colocar para vocês que é muito material que a gente tem, né, com relação a essa ideia de que a matemática precisa se aproximar, principalmente quando o professor está trabalhando com engenharias ou outras áreas de formação profissional mais específica, né? Professor de matemática tem que ter estratégia diferente, né? Eu acho que não dá para, quando se fala tanto no presencial quanto na EAD, eu disse para eles, a gente vai acabar nem falando na EAD, apesar de ter muita vivência na área da EAD, né? Porque hoje eu sou uma pedra no sapato para os criadores de propostas de ensino na EAD, tá? Por quê? Porque eu não acho que a gente tem que ser aquela regrinha do dia a dia, né? Eu vou sempre dar aquela mesma aula que eu dou nesse semestre, no outro. Eu sempre tenho esse exemplo, esse. Ou seja, eu acho que a gente tem que... o movimento é muito grande, o exemplo disso que a gente tem esse ano, né? De uma hora para outra, tudo virou de perna para o ar. Tem professor que não se achou até agora daí, tá? Por quê? Porque ele era todo regradinho, ele tem que seguir aquela caminhadinha dele, passo a passo, aulinha por aulinha, né? Antigamente a gente dizia que eram as aulas amarelecidas, agora os PPT lá, guardadinho já, que não mudou de versão, já não quer nem mais abrir, daí. Então, assim, isso não dá mais, é uma dinâmica muito grande que o nosso mundo tem, né? Hoje está todo mundo virou a cabeça, porque aí diz, ai, que maravilha, a professora lá fez isso, fez aquilo, nossa, podia ter feito muito mais, tá? O professor tem que ter a criatividade, a palavra inovação não tem que ficar só na boca de meia dúzia de pessoas, a palavra inovação tem que estar na boca de nós, professores, tá? E isso é o que o aluno espera, né? Não, ele não quer ver o professor ali, ele quer ver o professor discutindo os problemas, mas eu coloco para vocês o seguinte, isso não significa que estamos abrindo mão, né, daquele formalismo, da lógica, porque está ali, a IA existe porque a lógica, porque a gente escreveu a lógica, a gente manteve a lógica simbólica, né? Então, a flexão de viga, o cálculo estrutural existe porque os cálculos são realizados, né? Então, isso não quer dizer que a gente deixa de lado, mas a gente vai tornar os nossos estudantes amantes também da matemática, eles podem não chegar naquele ponto máximo, né, de ser um doutor em matemática, mas ele vai ser capaz de compreender com mais clareza, né, os fenômenos que ele está lidando na área dele, seja qualquer engenharia, ou seja numa outra formação também, né, porque isso é válido para, principalmente nas áreas técnicas, isso não tem retorno, né? Então, seria isso, gente. Joia.
coloco à disposição de vocês, né, o que vocês precisarem, né, enquanto a Cuca funcionar, né, daí tudo legal, né. Tá, eu acho que as mensagens foram todas agradecendo. Tem uma dúvida específica para o Michels, que é isso? Tem alguém que está com uma dúvida de um problema de cálculo? O Michels que vai resolver todos os problemas de cálculo agora, né, Michels? Bora lá. E aí Então, dele se não resolver. Então tá, professora, obrigada a todos. Boa tarde, a gente vai encerrando um pouquinho mais tarde, mas eu acho que bem tranquilo. Até mais, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.